começa a estudar uma música que você quer tirar ali, uma música nova, você consegue tirar essa música nova sozinho, sem precisar da orientação massiva, intensiva do seu professor? E mais uma questão que eu trago para você, como que é o seu processo de tirar essa música nova? Eu trouxe aqui 5 questionamentos para que você possa refletir e responder aí. Responde aí mentalmente e vai observando se você responde sim ou se você responde não, porque a gente vai trilhar um raciocínio aqui. Primeira pergunta: quando você vai tirar essa música nova que você pegou? Não foi seu professor que deu para você, não foi ele que passou, você pegou, tá? Você fica cheio de dúvidas? Primeira pergunta, sim ou não? Segunda pergunta: você tem que recorrer a muitas gravações para que você consiga ler a partitura? Se você não ouvir ela muitas e muitas vezes, você não consegue ler, não consegue entender ali o que está escrito? Sim ou não? 3. Se você tiver que tirar alguma parte da música, ou até a maior parte da música de ouvido, você consegue fazer isso? Você consegue se virar? Você se vira e tira? Sim ou não? Quarta pergunta: se quando você está estudando ali, você consegue definir as etapas de aprendizado dessa música? Você consegue dizer qual é o próximo passo? O que você vai trabalhar nela no dia seguinte? Por que eu pergunto isso? Porque a gente tem que ter consciência de que cada dia de estudo é por um objetivo. E eu sei que a música não vai ficar pronta mesmo num único dia, ela vai ficar pronta gradativamente. Então você consegue saber, naquela música que você está estudando sozinho, o que você trabalha hoje, qual é o próximo passo para amanhã? Você consegue definir essas etapas do seu estudo dela? Sim ou não? E quinta e última pergunta para você refletir: você sente segurança para construir a tua performance dessa música sozinho? Você consegue dizer se ela tá interessante, se ela não tá, se ela tá bacana, ela tá próxima da versão ali que você escutou alguns performers tocar ou não? Você sente essa segurança? Sim ou não? Agora a questão é a seguinte: se você respondeu aí pelo menos 3 nãos dessas 5 perguntas que eu falei, existe um alerta, um sinal de alerta que apitou aí. Por quê, Daiane? Porque isso está mostrando que você precisa trabalhar mais a tua independência musical. Sim, porque quando a gente tem independência musical, significa que a gente está desenvolvendo o nosso senso crítico, o crítico tanto para nos avaliar quanto para avaliar a música que está na nossa frente ali, que a gente vai ter que decidir quais são as etapas de trabalho nela, a gente vai ter que decidir qual versão é mais interessante para me basear como um modelo para minha performance. Então você desenvolve esse senso crítico, você desenvolve o senso analítico das músicas, você analisa elas musicalmente falando, ritmicamente falando, harmonicamente falando, melodicamente falando. Você também está desenvolvendo o seu senso de metas, de organização, de uma rotina de estudo. E quando você está cada vez mais com independência musical, você está também estimulando e muito o seu senso de autoconfiança. Então, se você respondeu aí pelo menos 3 não, significa que você ainda não está numa rota de trabalhar independência musical. E é preciso que ao longo do teu processo de crescimento na música, surja essa maturidade e essa independência. Agora, provavelmente você já está pensando, tá, mas como que eu vou trabalhar isso? Como que isso vai surgir? Vou trazer um ponto crucial para você. Sempre, sempre, sempre busque entender os porquês de tudo que você está aprendendo. Vai mais a fundo, de tudo que você estiver praticando, tenta entender a lógica, se apropria do entendimento musical mesmo, sabe? Vai além, não fica repetindo aquele exercício daquela forma, simplesmente porque o professor mandou você fazer assim. Não, ele mandou você fazer assim porque tem uma lógica ali por trás, tem uma regra, tem um entendimento musical. Esse entendimento você tem que se apropriar, porque assim, nós não somos mais crianças, então a gente nem se satisfaz com essa ideia de repete assim que vai estar bom. Porque no processo de ensino da criança é dessa forma, nós explicamos menos e nós ensinamos mais por repetição. A criança aprende mais por repetição e menos conscientemente. O adulto não. A gente quer investigar. Então esse espírito investigativo, essa curiosidade faz parte de nós já não sermos mais crianças. A gente não se contenta com pais assim. Então não se contente mesmo. Porque essa maturidade, que essa clareza de entendimento vai trazer para você, é o que vai te permitir ter independência musical,
que é o que alimenta a tua possibilidade de pegar outras músicas e de desenvolver o aprendizado nessas músicas sem precisar daquele suporte intenso do professor do seu lado. Você vai tendo condições de andar com as próprias pernas. Ok? Pensa nisso. Se liga nessa dica aqui. E se você quiser, volta essa aula um pouquinho, escuta de novo as 5 perguntas que eu fiz e vê aí quanto sim e quanto não você respondeu aí para ela, para que você possa mensurar, para que você tenha aí um balanço de como que tá a tua construção de independência musical, tá?